Bom, se eles não podem tomar decisão sobre o mandato, fecha o Conselho de Ética. Fecha. O que é isso, Otávio? Assim, é uma série, é um combo de decisões que são cúmplices desses personagens que, segundo a Justiça, cometeram crimes. Então, é uma afronta ao judiciário, mais uma vez. Então, já vimos o caso do Eduardo Bolsonaro, essa complacência com o caso do deputado Alexandre Ramagem, que, para a polícia, é foragido da Justiça, das investigações. O caso da deputada Carla Zambelli, que está condenada. Então, para que serve o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar? É para proteger, é blindagem? Não precisa de PEC nesses casos. Indúbio pró-mandato devia ser aquela plaquinha. Sabe aquela plaquinha, aqui que nós mora, bem-vindo? E assim, indúbio pró-mandato. Assim, na caverna do Alibaba e os 40 ladrões, indúbio pró-réu. O Alibaba devia... Como é que o Alibaba não pensou nisso? Porque é o que eu digo, a Câmara não pode passar a sensação de que é uma caverna do Alibaba. Essa não é nem em sensação, que as pessoas Mas ficam fora do alcance da Justiça. É isso que ele está dizendo. Não, aqui está fora indúbio pró-mandato. Você não foi eleito? Ele falou isso. Você não foi eleito? Não, indúbio, a gente não confia na Justiça, então vale o mandato. Essa é a essência da caverna do Alibaba que a Câmara passa a impressão cada vez mais de ser. Então, se você tem problemas com a Justiça, vai ter problemas com a Justiça, é bandido, o lugar mais seguro é a Câmara dos Deputados. E isso não é um discurso antipolítica, né? Isso não é. Aliás, isso só fortalece o discurso antipolítica que leva a escória da sociedade para a Câmara. E parece que há um esforço para atrair a escória da sociedade. Eu digo a escória da sociedade, aqueles condenados pela Justiça. Eu falei, porque a gente está falando, esse caso da Zambelli está na CCJ da Câmara, mas no caso dos outros deputados, no Conselho de Ética. Então, assim, para que servem essas instâncias, esses colegiados? Depois eles reclamam. Eu sempre falo isso, eu fico repetindo Dizem que é o aqui. Sidônio que está fazendo a campanha contra a Câmara. Eles mesmos fazem a campanha. Precisa, não eles precisa são. do Sidônio. Não precisa do Sidônio. É cabo eleitoral de desgaste da imagem do Congresso Nacional, Valdo. Andréia, até onde me consta, o Supremo Tribunal, a Câmara não é uma instância revisional do Supremo Tribunal Federal. Você pode até não gostar da decisão do Supremo, mas se o Supremo tomar uma decisão, você tem de cumprir, né? Não dá para você simplesmente rasgar essa decisão do Supremo que decretou a prisão da deputada e a cassação do seu mandato, porque ela vai perder o seu mandato. E por que está escrito lá na decisão? Ela vai ser presa, vai faltar mais de 120 dias de mandato e por isso ela tem de perder o seu mandato, ponto final. O deputado faz todo um contorcionismo para desviar da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Alegando uma perseguição política. E ele já avisa, olha, vamos fazer o mesmo para o Ramagem, né? Futuros casos, né? Não cita o nome do Ramagem, diz que é para qualquer partido, mas o nome que está ali na fila é de Alexandre Ramagem, que é a mesma situação de Carla Zambelli, que até agora o presidente da Câmara, Hugo Mota, ainda não tomou uma decisão oficial sobre o que fazer. As regras mandam que a mesa da Câmara simplesmente determine a perda do mandato. Era assim até um passado recente, depois mudou, né? Mudou por quê? Por questão corporativista. Neste caso não tem jeito, ela já está fora do mandato, já deve estar quase completando aquele 1/3 de faltas, vai ficar presa, né, se for extraditada, tem que ter um mandato cassado, né? O deputado transforma esse seu relatório num panfleto político, na minha opinião, né? Tentando ali dizer o seguinte: nós aqui não seguimos as decisões judiciais do Brasil. Isso é o Congresso. O Congresso que faz as leis está dizendo o seguinte: eu não sigo as leis que são aprovadas nesta casa. Andréia. Você, Pablo, quanto isso, na sua visão, vai ser usado no ano que vem? O quanto isso pode repercutir na eleição de 26? Olha, Andréia, isso é um desgaste muito grande do Congresso e um capítulo adicional da tensão entre o Supremo e o Congresso. Esse caso é bastante simples. A Carla Zambelli, ela foi julgada, ela foi condenada, ela não tem mais espaço para recorrer.
Como ela foi condenada e vai ficar em regime fechado, ela não pode exercer o mandato parlamentar, porque ela está em prisão, né? Quando ela for presa, ela vai estar em prisão, como é que ela vai exercer o mandato? Caberia, portanto, ao Congresso apenas referendar isso por meio, tem todo um rito que tem que passar para ela perder um mandato, e era apenas cumprir esse rito. Agora, o relator resolveu revisar o caso da Justiça. Ele acha que ele tem poder de juiz e está exercendo aí um juízo sobre a decisão da Justiça, a decisão definitiva da Justiça. Isso aí é um completo absurdo, aumenta a tensão entre o Congresso e a Justiça, e certamente isso vai terminar no Supremo, que vai finalmente arbitrar isso aí e vai levar à perda do mandato, gerando uma tensão maior. Isso se esse relatório não for como ele precisa ser votado contra, né? Se não for seguido a indicação do relator, que eu acho que é o que deveria acontecer se o bom senso falar. Olha, isso aí da série, mais um para a série. Isso também é ataque à democracia, isso também é golpear a democracia. A gente tem tido esses debates sobre o discurso, né, da antipolítica. Isso é um ato antipolítica, isso é um ato contra a atuação legislativa, contra o poder legislativo, e era importante que os parlamentares se dessem conta disso. A Carla Zambelli não só é uma condenada com trânsito em julgado, foragida da Justiça, e a legislação manda, né, que haja a perda de mandato e a inelegibilidade. Todo mundo viu, os crimes cometidos foram absolutamente objetivos, documentados, né? No caso da invasão do sistema do CNJ, tem depoimentos, tem evidências, tem as provas, inclusive materiais. No caso da perseguição ao Luan Araújo, mais ainda, que eu acho que nem é objeto desse relatório, mas ela também já foi condenada, né, com trânsito em julgado nesse caso específico. Uma perseguição armada na véspera da eleição, quando havia restrição ao uso de armas. Então, assim, é um conjunto de evidências que levaram a duas condenações que não deixa nenhum tipo de dúvida, a não ser para esse relator, a não ser o corporativismo, né? E um comportamento permanente de enfrentamento ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal. Então, são todas atitudes, e ao longo do programa a gente está apontando cada uma delas, né, que ajudam a fragilizar a democracia. Só para lembrar que o Diogo Garcia, que é esse deputado federal que acaba de criar esse novo tema, né, o indúbio pró-mandato, é administrador, tá? Não sabe, nunca se formou em advocacia, não sabe nada sobre direito, para pegar e dizer que o processo supremo está cheio de 140 páginas. 140 páginas. Só para deixar isso claro, assim, você não sabe coisa nenhuma sobre... A Câmara dos Deputados agora virou a segunda instância do STF. Instância revisora, né? A instância revisora do STF. Então, os nobres deputados agora julgaram Alexandre de Moraes suspeito, né, para julgar esse caso, e que a sentença dele não é boa. Então, o administrador, no caso, deputado administrador, fez uma análise jurídica e considera que a sentença não é boa. Então, nós temos agora a instância revisora do STF. Não foi o ChatGPT, né? Não foi o ChatGPT, né? E só para lembrar que você falou o ministro Moraes, só que essa decisão foi uma condenação unânime da primeira turma, seguindo o voto do ministro Moraes. Mas ele estava se referindo provavelmente à suspeição do Moraes, porque é vítima do mandado de segurança que ela fez foi contra Alexandre de Moraes. Mas quando ela faz isso, ela escolhe o juiz que pode julgá-lo ou não. Se o Alexandre de Moraes fizesse um mandado de prisão falso contra a Zambelli, ele teria que ser impedido de julgar o caso, porque participou. Mas não, ele foi vítima de uma armação. Pode julgar por quê? Porque senão você passa a dar ao réu a escolha de quem pode te julgar. Fala, Valdo. Lembrando que, no outro caso, o relator é o ministro Gilmar Mendes, que também votou e foi decisão unânime para a condenação da Carla Zambelli, né?
Então, está tudo fora do lugar aí, E existia uma expectativa, até dos governistas, como disse a Fernanda Venar, de que o relatório do deputado Diego Garcia seria pela cassação do mandato da Carla Zambelli, diante de toda, não são evidências, é um julgamento, julgou, trânsito em julgado, acabaram-se os recursos, né? Até onde a gente entende, um deputado entende que quando você tem o julgamento considerado finalizado, você tem de cumprir o julgamento. Você não pode aí decidir descumprir esse julgamento. E o segundo caso, mesmo que ele não, estou me referindo aqui só ao caso da invasão hacker ali no sistema eletrônico do CNJ, sendo que ali tem evidências, olha, conversa dela com Walter Delgatti sobre o tema, debate sobre como seria feito isso, um documento que foi elaborado, né, pagamento para o Walter Delgatti. Você tem provas suficientes que levaram à condenação da parlamentar. Vamos ver agora como a CCJ vai enfrentar esse relatório, né? Ela é de maioria bolsonarista, né, do PL, mas está ficando muito vergonhoso. Vamos ver se, pelo menos ali, tem uma posição contrária a esse relatório que realmente surpreendeu a todos ali na Câmara dos Deputados, menos a quem ali está ligado a esse deputado.